Mas afinal de contas, tem liberdade de expressão na internet ou não? Vamos conversar? Não, mas David, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu estou livre. Obrigado por perguntar. Olha que assunto mais polêmico. Com tanta gente que fala uma coisa de um lado e tantas outras pessoas que falam coisas completamente diferentes do outro, que fica complicado chegar a um consenso. Então o que eu posso te dizer é a minha opinião. Como é que eu enxergo essa passaquada toda de gente reclamando que não existe liberdade de expressão no Brasil? Vamos falar a verdade, liberdade é algo maravilhoso que todo mundo gosta, mas quando você é livre, você tem que saber dosar o que pode e o que não pode. Então, a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem um limite. Você não pode ser livre para fazer o que você quiser sem pensar nas consequências, como isso vai atrapalhar a vida do seu próximo. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com falar, mas vou dar um exemplo que tem a ver com liberdade. Eu tenho liberdade de ter um cachorro e andar com ele todos os dias na rua para ele fazer as suas necessidades. Você também tem. Se eu for uma pessoa consciente, eu vou levar um saquinho para limpar a sujeira que meu cachorro faz, porque isso não vai estar atrapalhando a próxima pessoa que for cruzar esse caminho. Mas eu também tenho a liberdade de não fazer nada, de deixar lá e dane-se o outro. Agora eu vou um pouco mais além. Eu tenho a liberdade de ter um cachorro e soltar o meu cachorro para fazer cocô na porta da casa do vizinho. Não tenho liberdade? Tenho. Agora qual é a consequência que isso vai me causar? E qual é a consequência que isso vai causar ao meu vizinho? Então você está vendo como liberdade precisa ser dosada? Você tem liberdade até que a liberdade do outro não seja afetada. E isso vale para qualquer coisa. Toda liberdade vem regada de uma certa restrição. Porque é uma questão de você ter consciência, é uma questão de você pensar no coletivo. Liberdade não significa você falar o que quer, você fazer o que quer, você, aprontar o que quiser. Porque você vive numa sociedade, a não ser que você seja uma pessoa que esteja morando numa ilha deserta. E mesmo assim, se você for uma pessoa consciente, você sabe que a sua liberdade pode afetar o meio ambiente e um monte de coisa. Você entendeu o que eu quis dizer? Então vamos para aquelas coisas que eu acho uma chatura do povo que vem o tempo todo, principalmente aquele povo da extrema direita, mas é extrema direita que fala, eu não tenho liberdade de expressão, no Brasil não existe, a gente não pode nada, nós vivemos uma ditadura. Aí eu fico pensando, se a pessoa falar isso o tempo todo na liberdade, ela não está tendo liberdade para falar? Então você está vendo como o argumento é falho, como o argumento é tosco? Então esse povo que vive bradando, que vive resmungando, na verdade não passa de um bando de gente chata que só precisa de aplausos nas suas mídias sociais para aquela bolha chata que concorda com isso. Nossa, eu recebo um monte de pergunta, porque eu tô aqui, né? Você acha que precisa ter regulamentação nas mídias sociais? Sim, acho. Mas você acha que isso não vai acabar com liberdade de expressão? Sim, acho. Porque liberdade de expressão não é cagação de expressão. Internet não pode ser terra de ninguém. Se bem que existe um monte de coisa, tem gente que fala de uma lei, marco civil, olha nem isso que é isso aí no Brasil, que te protege. Claro que te protege com algumas coisas, mas mesmo assim tem muitas falhas. Da forma que a gente caminha, tá tudo de qualquer jeito. E a gente não pode ficar pensando, mas isso é um serviço muito novo, porque não é tão novo assim. A gente já vive com a internet há muitos e muitos anos, décadas. E precisa ser feita alguma coisa mais específica para proteger as pessoas que são mais vulneráveis. É preciso oferecer um mínimo, mas um mínimo de proteção para qualquer tipo de serviço oferecido. Isso no mundo que a gente vive. Porque se a gente não tivesse esse tipo de proteção, as pessoas mais fracas sempre acabariam pagando a conta. Vou te dar um outro exemplo. Eu trabalho num banco. E um banco que eu trabalho, como qualquer outro banco no mundo inteiro, tem 1 milhão de regulamentações. E tudo isso para proteger o cliente. Porque se não for assim, o cliente é um pobre coitado que não tem quase nada e não consegue brigar de igual para igual. Se não fosse uma regulamentação, se não existissem leis, o banco poderia fazer o que bem entendesse com qualquer pessoa.
E olha que eu ainda acho que tem muita lei que precisa ser vista e revista em muitos lugares do mundo, mas o que eu quero dizer é, o mínimo de regulamentação é necessário para proteger aquela pessoa que tem menos recursos, que tem menos poder. Tudo no mundo que você compra, você precisa de uma lei de regulamentação para te proteger. Imagina se você for comprar um bem de consumo numa loja de eletrodomésticos e não existe um mínimo de proteção ao cliente. E aí você acaba comprando um aparelho que está quebrado. Se não existisse uma regulamentação para te proteger, o dono da loja poderia falar, está quebrado, azar o seu. Não tem nada a ver com isso. Então você está vendo como tudo é feito, como tudo é pensado para que ninguém saia perdendo? E é isso que precisa ser pensado também quando a gente fala nessas Big Techs. Porque o discurso é sempre assim. Ah, mas essas Big Techs, elas só estão dando aquele espaço e a pessoa fala o que quiser, do jeito que quiser, isso é responsabilidade dela. Não pode ser assim. Até porque se essa Big Tech oferece um serviço, ela tem que oferecer no mínimo uma proteção para as pessoas que são afetadas com o serviço dela. Não pode ser esse Deus dará, tá aí para você, porque elas lucram com isso. Do mesmo jeito que elas lucram com publicidade, ou seja lá o que for, elas precisam pegar um valor para fazer com que o serviço delas seja usado para proteger pessoas vulneráveis. E elas têm condições de fazer isso, mas não querem gastar. Então tá muito bom, tá do jeito que tá. Por isso que essas Big Techs, elas sempre são contra qualquer tipo de regulamentação que acontece no mundo. Porque fazendo isso, elas vão ter que acabar jogando mais dinheiro para a proteção dessas pessoas. E fazendo isso, menos dinheiro no bolso. Mas aí tem aquelas pessoas que chatas, mas e a minha liberdade de expressão? Eu não posso falar o que eu quero. Não pode. Até porque se você falar o que você quiser na minha frente, você pode levar uma chapuletada na cara, não pode? No final das contas, você está vendo como você tem que aprender a saber o que falar? Você acaba levando uma chapuletada na cara e eu acabo sendo processado por ter te agredido. Então até essa minha liberdade de me defender precisa ser pensada. Você está vendo como tudo existe uma forma, uma prática de conduta para a gente viver em sociedade. Quem fala o que quer ouve o que não quer. E tem muita gente que faz isso sem um pingo de responsabilidade e acaba acabando com negócios, acabando com vidas. Quantas pessoas se matam por causa de liberdade de expressão que existe na internet? Não está na hora de fazer alguma coisa? Não está na hora dessas pessoas que divulgam barbaridades porque usam da sua liberdade de expressão serem punidas de forma mais séria? Não está na hora dessas Big Techs pagarem o preço também por dar esse espaço para as pessoas fazerem o que elas bem entendem? O mais forte precisa proteger o mais fraco, mas isso nunca vai acontecer, a não ser que exista uma regulamentação. A não ser que o mais forte saiba que se ele não fizer o correto, se ele não cumprir normas e leis, ou seja lá o que for, ele vai pagar caro por isso. Tá vendo como mais uma vez uma regulamentação de qualquer serviço é necessário? Chega de tanto cyberbullying, chega de tanta barbaridade, não faz sentido. E aí tem aquela coisa assim, as pessoas chatas mais uma vez, estamos virando uma Venezuela, estamos virando uma Cuba. O mundo já está se movendo para fazer com que toda essa liberdade seja um pouco mais ofuscada, porque mais uma vez, liberdade demais pode destruir vidas, liberdade demais pode destruir pessoas, pode destruir negócios, pode destruir qualquer coisa. Essas pessoas malucas que comandam o mundo, elas têm a liberdade de apertar um botão e acabar com o mundo, não tem essa liberdade? E qual vai ser a consequência disso? Por que precisa de regulamentação? Por que precisa de gente atrás para falar, opa, esse botão não vai ser apertado? Imagina se não tiver essas pessoas para pararem esses malucos. O que aconteceria? Ah, mas a liberdade então está sendo tolhida. Uma vez eu falei alguma coisa que já faz bastante tempo, eu nem sei em qual vídeo que tá, que é o seguinte, eu acho que quando a gente dá liberdade para a pessoa falar o que ela quiser, do jeito que ela bem entender, ela acaba plantando uma sementinha de fake news. Eu tô falando das pessoas mal intencionadas. Acaba plantando uma sementinha de pessoas que gostam dessas ideias absurdas. Vou dar um exemplo. Olha, é muito besta também
E ele é bem singular e tem um monte de detalhe no meio disso, mas eu vou falar da forma mais tosca que pode existir. Por que você acha que o nazismo e o fascismo, ou o comunismo, seja lá o que for, qualquer ismo que você imagina nasceu? Eu vou me ater ao nazismo, que eu acho que é uma das coisas mais horrorosas do mundo. A partir do momento que uma ideia foi criada e uma pessoa falou uma coisa e outra pessoa achou essa ideia interessante, aceitou, também começou a disseminar essa ideia, e aí isso foi multiplicando, e cada vez mais pessoas falando sobre isso, do nada o nazismo virou uma coisa normal, virou uma coisa aceitável. É a mesma coisa, se você der a liberdade para um nazista falar que nazismo precisa ser aceito, olha aonde a gente pode chegar. Por isso que às vezes a gente precisa parar e falar, peraí, essa liberdade a partir desse momento é crime. Racismo é crime. Você imagina se uma pessoa que é racista tiver a liberdade de falar as barbaridades que fala. E olha que tem gente que fala, hein? E nada acontece. A gente não precisa proteger um grupo que foi tolhido de ser gente por séculos, tolhido de ter direitos, tolhido de ser humano, como eu, como você. Não dá para aceitar a liberdade de expressão de qualquer forma. Homofobia é outra coisa, transfobia é outra coisa, é crime. Você não pode falar, mas eu tenho o direito de falar isso. Você tem o direito de falar o que você quiser, mas você tem que pagar por isso. E por isso que a gente precisa de leis de restrições mais fortes para parar com que essas pessoas cometam tantos crimes. E mais uma vez, liberdade de expressão nunca pode ser cagação de regra. Nunca pode ser cagação de você fazer o que você quiser. A partir do momento que a sua liberdade de expressão me ataca, me agride, me fere, isso não é mais liberdade. Isso é um apunhalado. Então eu sou a favor sim de regulamentação das mídias sociais. Está na hora das pessoas pararem de atacar os outros. Está na hora das pessoas pararem de falar o que querem e depois pensar, talvez eu seja processado. Não, está na hora disso acabar. Está na hora da gente ter limites. Para você viver dentro da sua família, você precisa seguir regras também, não precisa? Então por que isso não pode acontecer também no ambiente virtual? Você já reparou que a grande maioria das pessoas que são super valentonas, que falam que eles bem entendem o que eles querem nas mídias sociais, não tem coragem de fazer a mesma coisa quando estão cara a cara com outra pessoa? Porque é uma questão de convivência. Você sabe o que você pode e o que você não pode. E do jeito que está, no mundo virtual, pode tudo. Já falei, tem leis, mas mesmo assim essas leis ainda não são suficientes para proteger tantas pessoas vulneráveis. Então, sim, vamos regulamentar. Isso já acontece em países da Europa, já acontece aqui onde eu moro na Austrália, já acontece no Canadá, já acontece em tantos lugares. Por que não vai acontecer no Brasil? Por que o Brasil pode ser esse lugar de oba-oba? Por que o Brasil tem que ser um lugar tupiniquim, onde quem é mais forte ataca quem é mais fraco? Onde as pessoas sem noção falam o que querem e tá tudo bem. Não, nada Nina não, tá na hora de acabar com isso. Então pode ter certeza que aqui desse lado existe uma pessoa que é sim a favor de qualquer tipo de regulamentação para qualquer coisa na vida, para qualquer tipo de serviço. Quando a gente aprende a viver em sociedade com regras, a gente vive num mundo melhor. Porque senão é oba-oba e chega, já estou sendo repetitivo. Aliás, eu quero saber de você. Se você não for aquela pessoa chata, desconexa do mundo, que acha que liberdade de expressão tem que existir da forma mais pura e dane-se, nem perca seu tempo, porque, não perca seu tempo. Agora, se você é um tipo de pessoa que é coerente, que tem ideias, que consiga argumentar de uma forma correta, deixa o seu comentário aqui, porque eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, não custa nada também dar um like. Se você não gostou, dá um dislike, mas eu espero que você tenha gostado. E o mais importante é se inscrever no canal, mas tem que apertar o sininho da notificação, porque talvez você receba os próximos vídeos que eu acabe colocando aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Tchau!